Olá pessoal, aqui é o professor Olibário com mais uma aula de banco de dados para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a cláusula Group By, que serve para agrupar resultados de uma sentença SQL de acordo com atributos ou funções de agregação. Vamos considerar, por exemplo, essa tabela vinho. Ela tem essas colunas aqui. Que funções de agregação poderíamos usar nessa tabela vinho? Bom, por exemplo, podemos ver a média dos preços. Podemos ver também a soma dos preços, ou o menor preço, o maior preço, e assim por diante. Para sabermos a média, a gente faria select AVG preço from vinho. Aqui eu estou calculando a soma, aqui o menor valor e aqui o maior valor. Se eu quisesse saber quantos vinhos existem na relação vinho, eu poderia fazer select count vinho ID from vinho. Quantos tipos de vinho distintos existem, eu poderia fazer select count distinct tipo de vinho. Bom, onde entra então a cláusula Group By? Imaginem, pessoal, que eu queira calcular a média do preço de um tipo de vinho. Neste caso, eu tenho o vinho tinto, vinho branco e vinho rosé. Eu posso querer calcular a média dos preços dos vinhos tintos. Posso querer calcular a soma dos preços dos vinhos brancos, a quantidade de vinhos rosés e assim por diante. Então, por tipo de vinho, eu quero saber o valor de uma função de agregação. Quando a gente agrupa por valor de um determinado atributo, a gente utiliza a cláusula Group By. Exemplo, qual é o preço mais alto e a média de preços de cada tipo de vinho? Essa pergunta poderia ser refraseada da seguinte maneira: por tipo de vinho, encontre o preço mais alto e a média de preços. Então, dentre os tipos de vinho, eu preciso agrupar esses tipos, ou seja, separar um tipo do outro e pegar, dentre esses agrupamentos, o maior preço e a média de preços. A gente precisa usar a cláusula Group By neste caso. Para resolvermos, a gente teria que fazer select tipo de vinho, porque a gente quer saber o preço mais alto por tipo de vinho e a média de preços por tipo de vinho. Então, a gente projeta o tipo do vinho. Vírgula, max preço. E aqui eu dei um alias para ele, chamei de maior preço. AVG preço, chamei de preço médio. From, tabela vinho. Group By, tipo de vinho. Ele vai identificar que eu tenho 3 tipos de vinho, tinto, branco e rosé, na minha tabela. E para cada tipo vai calcular o maior preço e a média de preços. Vou explicar passo a passo o que acontece aqui neste caso. Primeiro, as tuplas da tabela vinho são divididas por tipo de vinho, que é o atributo que eu agrupei. Group By, tipo de vinho. Eu tenho 3 tipos de vinho, tinto, branco e rosé. Então, eu formo 3 grupos. Um grupo que é esse grupo de azul, um grupo que é o rosa e o grupo branco. Depois, as funções max e AVG são aplicadas a cada grupo, separadamente. Então, se eu verificar aqui na tabela, para o grupo de vinhos brancos, o maior preço é 333. E a média de preços vai ser 333 mais 150 mais 250 mais 200 dividido por 4, porque eu tenho 4 vinhos brancos. Para o vinho tinto, o maior preço será 397. E a média 397 mais 7 mais 100 dividido por 3. Para o rosé, como eu só tenho um vinho rosé, o maior valor e a média serão iguais a 300. E é isso que acontece aqui. Então, vinho branco, maior preço 333, média 233 e 25, rosé 300 e tinto 397 e 168. Importante, os atributos que eu agrupar devem obrigatoriamente aparecer como coluna a ser projetada aqui, senão dá erro de compilação, não consigo executar. Esse select pode ser tão complexo quanto a gente queira. Então, eu posso ter um select, from, where, group by, e posso querer ordenar também com o order by. A ordem das cláusulas é esta daqui. O order by vem depois do group by, que vem depois do where. Então, a ordem é select, from, where, group by e order by. O que eu estou fazendo aqui? Selecione o tipo de vinho, o menor preço, e eu chamei mais barato dos caros, from vinho, where, preço é maior do que 50, group by, tipo de vinho, e order by, tipo de vinho, desk. O que eu estou fazendo é, vai lá na tabela vinho e considera todos os vinhos que custam mais de R$50. Dentre esses vinhos que custam mais de R$50, eu quero que você agrupe pelo tipo de vinho.
Depois de agrupar pelo tipo de vinho, eu quero que você mostre o mais barato de cada tipo de vinho. Então ele vai mostrar os mais baratos de cada tipo de vinho para os vinhos que custam pelo menos R$50. E ele vai ordenar pelo tipo de vinho em ordem decrescente. Então no caso do branco, tinto e rosé, apareceria primeiro o tinto, depois o rosé e depois o branco. Nesse slide eu estou mostrando a ordem de execução das cláusulas. Eu tenho Select From, Where, Group By e Order By. A ordem de execução pelo compilador é: primeiro ele vai ver o que está no From, ou seja, vai verificar de que tabelas ele precisa recuperar os dados. Depois ele vai executar o que está no Where, depois o Group By, depois ele projeta as colunas e por último ele ordena. Então aqui nessa sentença que eu acabei de mostrar para vocês, é exatamente a mesma. O que está sendo feito passo a passo? Primeiro, ele considera a tabela que é a tabela vinho, que é essa daqui. Depois, ele tem que filtrar apenas os que possuem preço maior do que 50. Então, este vinho Fernanda vai ser eliminado no passo 2. Depois, ele vai agrupar por tipo de vinho. Nós temos 3 grupos: tinto, com 2 exemplares, branco, com 4 exemplares, e o rosé com 1 só. Então eu tenho esses 3 agrupamentos: 2 tintos, 1 rosé e 4 brancos. Feito isso, ele vai projetar ou mostrar a coluna tipo de vinho. Então ele vai excluir da resposta as colunas vinho ID, nome do vinho, preço e o ID da vinícola. Além disso, ele vai calcular o menor preço de cada tipo de vinho e vai mostrar esse menor preço também. No caso, então, para o vinho tinto, eu tenho o menor preço 100. Para o vinho branco, menor preço 150 e para o rosé 300. É isso que ele mostra aqui. Feito isso, ele precisa apenas ordenar o resultado pelo tipo de vinho em ordem decrescente lexicograficamente. T vem depois do R, que vem depois do B. Então a ordem aqui não vai mudar. A resposta vai ser tinto 100, rosé 300 e branco 150. Vamos fazer um exercício no PGAdmin. Considerando as tabelas membro, realiza e tarefa, liste as médias salariais de cada papel da tabela membro. O que eu quero aqui é o seguinte: eu tenho aqui a tabela membro e cada membro tem um papel: analista, programador, gerente, instrutor, e eu quero saber a média salarial por papel. Ou seja, quero saber a média de salários do analista, a média de salários do programador e assim por diante. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que fazer um agrupamento por papel. Então, eu já vou colocar aqui que eu tenho que mostrar o papel. Eu quero saber a média salarial. Então, AVG, salário. Vou chamar de média. From, tabela membro. Não preciso de where, vou agrupar por papel. O exercício não pediu, mas eu vou ordenar em ordem decrescente de salário. Como eu chamei as médias salariais de média, eu criei essa nova coluna média para minha resposta, eu vou colocar aqui Order by média desk. Vou executar. Ele retornou aqui para mim que os gerentes ganham em média 9.250, instrutores ganham em média 4.800, analistas ganham em média 3.000 e o programador 2.600. Ele mostrou num formato estranho, com várias casas decimais. Se eu quiser mostrar com 2 casas, por exemplo, eu posso colocar round, média, vírgula, 2, que significa 2 casas decimais. E aí o resultado fica mais elegante. E se eu quisesse saber, pessoal, a quantidade de pessoas que trabalham em cada papel, ou seja, a quantidade de gerentes, quantidade de instrutores, de analistas e de programadores, como eu poderia fazer? Bom, ele já fez para mim os agrupamentos por papel. Para cada agrupamento, ele calculou a média. O que eu precisaria fazer é, ao invés de calcular a média, contar quantos itens tem em cada agrupamento. Para eu contar, a função de agregação é count. Então, aqui eu trocaria por count papel. E vou trocar aqui por quantidade. Vou tirar esse order by aqui. Vamos executar. Eu tenho 2 analistas, 4 gerentes, 2 instrutores e 4 programadores. Olhando aqui na tabela membro, eu tenho de analista a Ana Carla e a De gerente eu tenho 1, 2, 3 e 4.
Então ele está retornando para mim a resposta corretamente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal. Um abraço e até a próxima!